Aí é o seguinte, tá, gente? Esse tá sendo o primeiro jogo que a gente tá analisando aqui. Depois eu vou tentar ver na ordem exatamente no que os jogos aconteceram. Esse foi um dos últimos jogos da rodada. Esse foi o jogo no final do domingo, né? Na Arena do Grêmio. E a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, o Grêmio tá com problemas pra montar o seu meio de campo, né? Eita! Voltar aqui pro jogo. O Grêmio tá com problemas pra montar o seu meio de campo. Principalmente na volância, né? Então isso afeta muito o desenvolvimento do time. Mas o próprio Renato falou que era jogo pra perder. Esse jogo foi logo depois do jogo que a gente transmitiu lá na Cazé TV, do Atlético Paranaense do Flamengo. E eu tava vendo esse jogo com o Belt num restaurante, cara. E assim, a sensação era que o Red Bull Bragantino ia fazer o gol a qualquer momento, né? Quando faz o gol de empate já no final da partida. Era uma pressão, assim, violenta do Red Bull Bragantino no jogo. E, aliás, olhando até os melhores momentos, o Red Bull Bragantino teve muito mais perto de vencer o jogo do que o Grêmio. Não é à toa que o próprio Renato, que normalmente não é um cara que fala esse tipo de coisa, falou que falou, né? Só no gol, Red Bull Bragantino chutou 7 bolas. Foram 21 finalizações no jogo do Red Bull Bragantino. O Grêmio chutou 11. Então não é normal. O gramado ficou muito deteriorado ali no meio pro final do segundo tempo. E o Grêmio acabou não tomando um castigo. Talvez o Grêmio tenha saído com um ponto que era mais do que ele merecia. E pelo contexto do jogo ter tomado um gol já com 45, 46 minutos, tem essa dor do torcedor do Grêmio. Mas desencantando aí o Luizito Soares. E esse gol que o Luizito faz, né? É muito característico dele. Ele espera essa bola ser levantada para a área. Ele dá alguns passos para trás e solta a pernada, cara. Ele já fez esse gol várias vezes, né? Impressionante como ele repete esse gesto, esse movimento e acaba sempre funcionando, ou muitas vezes funcionando. Foi um golaço do Luizito Soares e o time do Grêmio não engrenou. Aí o Renato começa a falar em contratações, em dinheiro, né? Em mexer no time no decorrer do campeonato. Fato é que pro Grêmio, depois de 4 rodadas, ter 7 pontos pelo futebol produzido, não é uma pontuação ruim. E pro Red Bull Bragantino, 5 pontos no campeonato, esse jogo específico, jogo de produção em volume, como a gente diz, e resultado que acabou não sendo muito bom. Cruzeiro e Santos, 2-1 pro Cruzeiro. Cara, que jogo importante, né? Pô, o Cruzeiro vivendo esse momento, quando venceu essa partida, assumiu a liderança do campeonato, foi a 9 pontos, né? Na altura que foi o primeiro jogo da rodada. 3 vitórias, 1 derrota e sem dúvida nenhuma, obrigado aqui ao Madfer, tamo junto, que tá há 5 meses aqui na live curtindo e apoiando. Acompanhando e apoiando. Valeu, meu irmão. Sem dúvida nenhuma, pro Cruzeiro é aproveitar esse começo de campeonato. E eu falei sobre isso na semana passada, quando a gente analisou os lances da terceira rodada. E eu acho que a cada rodada a gente vai conhecendo mais do trabalho do Pepa, vai entendendo mais o que ele quer fazer no Cruzeiro. E até o próprio Cruzeiro vai se solidificando enquanto time, enquanto grupo, enquanto conjunto. Porque, primeiro, assim, é um jogo entre equipes que, se a gente for analisar o início do campeonato ou antes do campeonato começar, talvez a gente colocasse aqui como equipes que, ou talvez a gente ainda até tenha que colocar como equipes que vão disputar a mesma coisa, que é uma luta pela permanência e pela sobrevivência. Então, o Cruzeiro vencer esse jogo num confronto, vamos chamar, direto, pô, fantástico. E aí pode, de repente, em algum momento do campeonato, clarear, pensar em outras coisas. Uma pena aí a lesão do Rafael Bilu, né? Foi calcanhar de Aquiles, deve ficar fora a temporada toda, não deve mais jogar no Campeonato Brasileiro, mas o Wesley, que foi a contratação mais cara, entrou e fez os 2 gols, então é um jogador que o Cruzeiro conta. Porra, ele no Palmeiras já demonstrava ser um bom jogador e é uma contratação desse tamanho, é para o cara ter impacto nessa temporada, não é para ele ser apenas um jogador que volta e meia entre e pô, só componha o elenco, não, ele tem que ser um jogador importante. E aí a gente fala de algumas individualidades do Cruzeiro que eu gosto particularmente. O Rafael Cabral eu acho um baita de um goleiro, tá? Já na chegada dele, lá na troca, quando sai o Fábio, vem o Rafael Cabral, já julgava até lá um acerto. Não que um agarre mais do que outro, mas, pô, pela juventude, por ser um goleiro bem mais novo do que o Fábio e por ser um baita de um goleiro. Ele é um goleiro seguro, sempre foi, desde a época dele de Santos. O William, que é um lateral que joga pela direita, pode jogar dos 2 lados, é um cara que eu gosto também.
tá? Aí a gente vai pra... Obrigado aqui ao 2 Fefo meses Noronha com o também pelos melhor. 2 meses. Bora Bahia e bora Luizinho, minha porra. Aí, assim, o Bruno Rodrigues tá se mostrando um jogador importante nesse time. O Matheus Vital, ele já teve algumas oportunidades em outros times na Série A, como Corinthians e Vasco, e agora tem no Cruzeiro. E é um moleque bom de bola. Ele pode não ser um cara espetacular o tempo inteiro, mas ele tem jogo, ele tem talento. E o Gilberto, por mais que ainda não tenha engrenado, é um jogador também que contribui. E a gente lembra que no banco tem o Henrique Dourado, né? Que ficou um tempão parado, teve aqui as suas questões, mas que já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, se você for olhar como homem-gol, o time do Cruzeiro tem 2 caras que já figuraram entre os principais artilheiros do futebol brasileiro. Já o Santos, olha, eu vou falar uma coisa, eu não acho que o Santos esteja... Os resultados do Santos não têm sido bons. Mas eu não sou tão alarmista, não, quanto alguns, de repente, possam pensar. Porque o Santos tinha feito um jogo pela Copa Sul-Americana, foi o Newell's Old Boys, né? E ele deveria ter saído vitorioso. Tinha vencido o jogo contra o América. Passou na Copa do Brasil. Tá? O jogo contra o Atlético não foi um bom jogo, Atlético Mineiro. E esse jogo contra o Cruzeiro, eu não acho que o Santos tenha feito um péssimo jogo, não. A questão é que o Santos acabou... Obrigado, Lucas Limão. Acabou que o Santos, vou dizer assim, foi punido por alguns erros individuais que não acontecem normalmente. Principalmente o erro do João Paulo no segundo gol. Não é um goleiro de errar e de acabar vacilando como ele vacilou no lance do segundo gol. Ele geralmente salva o Santos. Então, eu já falei aqui, eu gosto do Odair Hellmann, não acho que o trabalho dele esteja sendo fantástico, fenomenal. Vamos ver como é que o Santos vai reagir na ausência agora do Marcos Leonardo. Se o Santos vai ter profundidade de elenco e jogadores para colocar o time para render sem o seu principal jogador do meio para frente. Agora o Mendonça, desde a passagem dele no Ceará, eu acho que tem conquistado aí assim, um pouquinho mais da confiança, da crítica, e minha também, porque acho que ele tem feito até bons jogos. Temos que esperar. O começo do campeonato para o Santos não é muito bom. O time tem 4 pontos só. Está próximo da zona de rebaixamento. Tem 2 times que começaram muito pior, né? Curitiba e América. Mas, no todo, eu acho que a situação do Santos, na realidade, de momento, é bem mais preocupante que a do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro parece estar se encontrando. O Santos ainda tem muita pressão ao redor do time, do clube. E o Cruzeiro pode ser... O Ronaldo não vai ser um cara de investimentos muito fortes, mas tem alguma coisa. O Santos parece não ter nada financeiramente para arrumar o time nesse meio do caminho se precisar. Cara, vamos lá. Eu gravei um vídeo especialmente desse jogo aqui logo após a partida, tá no meu canal no YouTube também, mas falando agora com todo mundo aqui na Twitch também, depois quem vai ver esse corte no YouTube sobre o jogo. Para mim, a síntese do que foi a partida em relação a resultado é que pro Vasco foi 1 ponto ganho e pro Fluminense foram 2 pontos perdidos. Não é uma questão simples do que aconteceu no jogo só, também pelo que aconteceu no jogo, mas pelo que vivem os 2 times nesse momento da temporada, né? O Fluminense vinha de uma goleada contra o River, o Vasco vinha de uma derrota contra o Bahia. Mas se a gente for analisar a maneira do Vasco jogar, é mais confortável para o Vasco enfrentar um time como o Fluminense do que enfrentar uma equipe como o Bahia, porque o Vasco, quando tem que criar, quando tem que propor o jogo, tem muitas dificuldades. E o Fluminense, em relação ao gol na saída de bola, o Diniz já falou sobre isso, já repercutiu demais a declaração dele, que diz que, olha, você quer erro zero, você não sai jogando. A gente fica infantilizando o debate porque não existe nada que seja erro zero. Isso para mim está muito claro. Por isso que eu não questiono o erro conceitual no que aconteceu no gol do Vasco. Assim, conceitualmente falando, eu não questiono o erro do Fábio, eu questiono o gesto técnico e a escolha do passe que ele fez ali. Que aí é onde o Diniz entra, que fala que todo mundo vai crescer a partir desse erro, porque tecnicamente foi muito mal o Fábio no passe que deu, e provavelmente, se a gente analisar o jogo, o Vasco teria uma ou outra oportunidade, como teve em contra-ataques no decorrer da partida.
O Vasco no primeiro tempo, por mais que o Fluminense tenha tido mais posse de bola, 75% de posse de bola, o Vasco, dentro da proposta dele, ele não estava sendo atacado com perigo. O Fluminense praticamente não criou nenhuma chance perigosa no primeiro tempo. E o Vasco, num contra-ataque como aquele do Peck, que ele bate na rede pelo lado de fora, teve uma chance perigosa. Então, assim, o Vasco poderia fazer todo o jogo dentro daquele modelo e num 0-0 ficaria numa situação mais confortável para o Fluminense. Não foi isso que aconteceu. O Vasco teve essa vantagem cedo, soube aproveitar a vantagem, no meu entender, no primeiro tempo. Mas aí quando começa o segundo tempo, é um massacre do Fluminense. Assim, é um massacre com mais de 80% de posse de bola, com 7 finalizações no gol, nenhuma do Vasco no gol do Fábio, e uma martelada atrás da outra até sair o gol. Tanto é que o goleiro Léo Jardim foi o melhor jogador em campo. Dentro disso, o que eu acho que vale destacar é o Vasco não soube marcar. Então, assim, se a proposta do Vasco no segundo tempo era marcar e somente marcar, o time foi ineficiente nessa proposta. Esse que é o grande problema. Você entrar em campo para se defender e não conseguir se defender. Ficar o tempo inteiro subjugado no Maracanã e sendo martelado o tempo todo. O Vasco foi ter uma saída. Aquela no começo do segundo tempo ainda não tinha começado o massacre, que o Peck cruza, bate no André e quase entra. Mas o Vasco foi conseguir respirar no segundo tempo quando o Figueiredo e o Egnaldo entram nos lugares de Pedro Raul e Peck, o André já tinha entrado no lugar do Galarza. Aí o Vasco teve, assim, uma micro saída, uma outra, sabe, assim, teve 2 bolinhas que conseguiu pegar ali no campo de ataque e dar uma respirada. Mas fora isso, continuou o massacre. E o Fluminense teve a ineficiência na hora de fazer os gols. Eu acho que mais mérito do Léo Jardim do que necessariamente ineficiência do Fluminense. Não conseguiu criar mais do que uma ou duas, sabe, aquela chance. Ficou faltando. Teve a de cabeça do Ganso, que para mim é uma chance muito clara, porque ele tá praticamente na pequena área, testando de frente pro gol, subindo sem ninguém. Teve uma outra que nem entrou nos melhores momentos, que é uma que o Arias ganha uma bola pela ponta direita, que ele chega, ele tem condição de batida, ele prefere encostar essa bola para quem vem de trás, encosta mal. Mas ali era uma situação de batida pro gol, pelo menos na minha interpretação. Fora os chutes de fora da área, que levaram muito perigo ao Léo Jardim, do Marcelo, do Nino e tudo mais. Empate ruim pro Fluminense, empate em resultado bom pro Vasco, em atuação nem tanto. Porque uma coisa que eu acho que o torcedor do Vasco deve, de alguma maneira, ficar chateado, a gente tá falando do Vasco, né? Tem que ter um pouco de ambição pelo resultado, sabe? Depois que o jogo ficou 1-1, o Vasco poderia ter tido um pouquinho mais de ambição. Se tivesse, teria tomado o gol, provavelmente. Então leva o jogo, leva o empate. Se a gente for olhar assim. Só que às vezes, essa questão da ambição de ganhar o jogo, irmão, de ganhar, o Vasco precisa ganhar jogos. E é o Vasco da Gama que nós estamos falando. Dentro do contexto do jogo, fica aceitável o empate. Até o Gato falou assim, Gato bebendo um refrigerante de cola, falou assim, esse falou que foi um amasso. Aí teve outro que falou que não achou que foi o Oscar. Você pode imaginar o complemento, falou assim, não achei esse amasso todo não. Galo. Tranquilo. Eu achei um amasso no segundo tempo. Obrigado, Pedro. Tamo junto. Então, empate bom pro Vasco, empate ruim pro Fluminense. Acho que nada que tenha que gerar mudanças assim extraordinárias nem no Flu e nem no Vasco, do ponto de vista do que foi o primeiro tempo. Se o Vasco jogar como jogou, e o importante no Vasco também ali foi a competição que o time conseguiu entregar, se o Vasco jogar como jogou o primeiro tempo contra os times melhores do que ele, caso do Fluminense, do Atlético e do Palmeiras, em jogos que os 3 o Vasco fez jogos competitivos, desses 3 jogos, o que o Vasco pior jogou foi contra o Fluminense. E foi onde ele teve um resultado de empate, como foi o jogo contra o Palmeiras. Mas nesses outros 2 jogos, Palmeiras e Galo, o Vasco produziu mais do que produziu contra o Flu. Tá? E o Fluminense acho que sentiu falta do Keno no primeiro tempo, não conseguiu atacar a última linha, e aí quando o Diniz faz as mexidas, o Fluminense realmente passa a ser bem mais efetivo no ataque, bem mais presente, e começa a criar oportunidades, coisa que não estava criando na primeira etapa. Tá difícil a vida do América no campeonato, hein, cara? 4 jogos, 4 derrotas, 11 gols sofridos, 3 gols marcados, e eu vou falar um negócio aqui. Muito azar envolvido, porque o América, eu me arrisco a dizer que ele não jogou mal nas 4
nas 4 derrotas. Talvez essa que foi a derrota mais magra que o América sofreu em todos os jogos desse campeonato. Essa talvez tenha sido a pior atuação do América. Nas outras 3 partidas, o América produziu, criou e perdeu, pô. Tomou 3 do Fluminense jogando bem, o primeiro tempo jogando mal, o segundo. Tomou 3 do São Paulo jogando bem praticamente o jogo todo, não é verdade? Criando oportunidades praticamente do começo ao fim do jogo. Teve a derrota para o Santos por 3-2, e também criou oportunidades. E aí perde em casa para o Cuiabá, no que também é considerado um confronto direto, pelo menos na expectativa em relação a 2 times que devem figurar na parte de baixo da tabela. E o Cuiabá vence o seu primeiro jogo também. Quando a gente fala de questão de sorte, se é azar de um, tem sorte do outro, né? Porque o gol contra do Marlon foi muito azar, irmão. Foi muito azar. A bola estava passando, não ia ter perigo nenhum depois da jogada, boa jogada do Wellington Silva. Não ia ter perigo nenhum, cara. E ele acabou, meio atabalhoado fazendo contra. E depois o Ronald faz um golaço de falta, bota a bola ali onde tem que botar, muito próximo à cobrança, e garante a vitória do Cuiabá. Primeira vitória do Cuiabá no campeonato. Aí eu vou falar aquela coisa que deixa a galera puta, né? Que eu penso o seguinte: jogando como o América joga, eu acho que a tendência é obter resultados em algum momento. É que depois de 4 jogos e 4 derrotas, cria aquele ambiente que é ruim, e que o cara sentar e falar uma parada dessa como eu tô falando, acho que não convence muito, né? Você tá jogando, o resultado não vem. O que te faz acreditar que uma hora o resultado vai começar a aparecer? Mas eu acho que jogar bem é um sintoma positivo de que em algum momento a bola começa a entrar e você começa a ter resultados. E o Cuiabá também não é um time desorganizado não, tá? Por tudo que a gente viu nos lances dos jogos do Cuiabá, aqui nos melhores momentos que a gente vê na live, quem tá com a gente no YouTube não tá vendo os melhores momentos de todos os jogos, mas me parece que contra o Grêmio também a derrota foi muito dolorida, sabe? Contra o Red Bull Bragantino também um empatezinho, aquela coisa, né? E o Palmeiras na primeira rodada não tem nem muito o que questionar, o atual campeão brasileiro. Vamos ver. Mas pro América fica aquela sensação de que, estamos jogando bem e estamos só tomando, né, irmão? Duro. O São Paulo, irmão, com o Dorival Júnior, já parece ter outro astral, né, do que tinha na época do Rogério Ceni. Já achando uma dupla de volantes que tem jogado cada vez melhor, o Gabriel Neves e o Pablo Maia, ou outros que possam passear por ali. O São Paulo, eu até falava sobre isso antes mesmo do campeonato começar. Eu, narrei o Paulistão lá no YouTube do Paulistão e fiz vários jogos do São Paulo. E eu olhando individualmente, eu acho o time do São Paulo um bom time, cara. Falando na moral mesmo. Não é um time espetacular para ganhar o título brasileiro, mas é um bom time. Achou o goleiro. Tecnicamente o Rafael sempre foi um bom goleiro e tá tendo a maior sequência da carreira dele agora o Rafael, e tem agarrado muito bem, tem sido super importante nos jogos do São Paulo nessa temporada. Então me parece que o São Paulo enfim encontrou um goleiro, ou se não encontrou um goleiro, porque assim nunca vai ser o novo Rogério, mas tem um goleiro que passa segurança ao torcedor. A dupla de zaga, acho uma boa dupla de zaga, o Beraldo e o Arboleda, e quando entram outros jogadores ali na zaga, o São Paulo, na minha opinião, tem bons caras para colocar ali. Tem o Alan Franco, agora esqueci o nome o Ferrarese, que vai estar fora a temporada toda. O Diego Costa em algum momento já foi um bom zagueiro, né? Já foi um cara de impacto no time titular, mas esses dois que estão jogando agora são os melhores. Aí, os volantes, eu falei, são caras que sabem jogar. Se você coloca Pablo Maia, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor como essa trinca de meia, todos esses caras sabem jogar. Todos eles sabem negociar a bola e sabem, com menor capacidade o Nestor, marcar também. Então é um time que, pode controlar o jogo e pode ter uma boa saída de bola. Até porque você bota mais caras ali. Você tem o Caio Paulista, que é um atacante que já virou lateral, que se manda muito. O Rafinha, que é mais preso à marcação.
E aí, de repente, o futebol do Marcos Paulo começa a dar uma desabrochada. Tecnicamente ele é bom, mas eu acho que do ponto de vista do jogo, um pouco indolente, né? Cara que não tem tanta intensidade, que às vezes se desliga do jogo e que nem sempre toma as decisões certas. Tem o Calleri, irmão, que é um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. E tem o Luciano, que combina bem com o Calleri. Essa que é a grande verdade. O Luciano e o Calleri fazem uma boa dupla. E para tirar do banco, tem o Mendes, que é um volante de seleção equatoriana, jogador de Copa do Mundo. Tem o Michel Araújo, que eu particularmente acho um cara que sabe contribuir, bate com as duas pernas, sabe jogar. O Elton Rato, apesar do gol perdido, acho que foi um bom reforço do time de São Paulo. Sem falar aí do Luan, que é um volante também que dá solidez defensiva. Então, assim, elenco meio que homogêneo o São Paulo tem. Não é o melhor elenco, não é o elenco para ser campeão, mas tem capacidade. E o Internacional tem a deficiência na hora que precisa propor jogo. Então, para o Inter sair perdendo um jogo, ele tem dificuldade para propor. É a realidade do Inter do Mano Menezes. Quando ele sai no contra-ataque, ele é um bom time. E a tendência é que fique melhor quando chegar o Ener Valencia, quando chegarem os reforços prometidos aí para a segunda metade da temporada. Porque também, individualmente, não é um time ruim. É um time que, inclusive, pode jogar mais do que jogou nesse confronto contra o São Paulo. Fica aí aquele típico jogo que pro Internacional, você não toma um gol no primeiro tempo, você pode contar com o nervosismo do São Paulo, um ambiente um pouquinho mais tenso por o São Paulo ainda viver um período de instabilidade, mas o Wanderson, o Wanderson é um baita de um jogador do Internacional. Falei isso aqui acho que no último vídeo. Se você tem Wanderson, Maurício e Alan Patrick, você tá falando de uma linha de 3 meias, de muita qualidade. Depena também é um bom jogador. O René tem feito bons jogos na lateral. É um time pra gente ficar de olho porque compete muito. Característica dos trabalhos do Mano, né? Normalmente os times competem demais e entregam, assim, resultado. Nem sempre bom futebol. Então, acho que a preocupação do Internacional é na hora que tiver que propor o jogo, como o Inter vai responder. Porque, vamos lá, assim, a gente fez esse jogo lá na Cazé TV, aliás, domingo vai ter mais um jogo na Cazé TV, vai ser o Atletiba, pra galera curtir com a gente. Eu não acho, e analisando somente o resultado, o Flamengo na zona de rebaixamento depois da terceira rodada, da quarta rodada, os caras podem falar, mas o Flamengo jogou muito mal contra o Atlético. Eu não acho que tenha jogado muito mal, tá? Eu acho que, e aí, usando um pouquinho das palavras do Jorge Sampaoli, faltou contundência no sentido de aproveitar melhor as oportunidades que teve, mais do que aproveitar as oportunidades que talvez não tenham sido super claras, ser mais agressivo no momento que tinha domínio, no momento de melhor, no momento que estava dominando o jogo, vamos dizer assim, ser mais contundente, criar melhores oportunidades, finalizar mais em gol, gerar mais perigo à meta adversária, coisa que não aconteceu nos momentos em que o Flamengo era mais forte no jogo. E o Atlético é uma espécie de camaleão, o time se adapta muito aos adversários. Eu achei nesse jogo especificamente que o Fernandinho jogou muito, cara. Ele estava sendo o organizador do time a partir de trás, ele dando passes para todos os lados, botando todo mundo para jogar. O Pedrinho subindo muito pelo lado esquerdo, eu acho o Kelvin pelo lado direito um baita de um lateral. O Vitor Roque é um garoto especial, né? É impressionante a força desse moleque. Inteligência para jogar. Ele tem todos os predicados de um grande jogador. E ele já é muito grande mesmo sendo tão jovem. E passa a ser uma peça insubstituível. Um jogo que o Atlético venceu sem que o Terence tenha feito uma grande partida. Um jogo não mais do que correto, vamos dizer assim, do Terence. Jogo em que ele esteve, inclusive, bastante tempo apagado. Muitas vezes liberado para ficar lá, fazendo quase que uma dupla de ataque com o Vitor Roque. E é legal porque eles alternam bastante, um sai, outro sai, né? Ora o cara que tá fora, o outro vai para dentro da grande área, mas o Atlético tem algumas coisas muito boas. O goleiro é fantástico, muito bom, muito assim, é um dos melhores do Brasil. A dupla de zaga que volta a ter o Pedro Henrique e o Thiago Heleno é uma dupla muito sólida, que tem um entendimento muito bom. Os dois laterais são bons. O cara que protege a grande área é muito bom. E aí ele jogou, o Paulo Turra, com outros dois homens que têm capacidade de marcação e saída. Os três, né, do meio de campo, Fernandinho, Eric e Christian,
tem a capacidade de marcar e a capacidade de sair. Só o Rômulo dos titulares talvez não tenha feito um grande jogo. E o elenco é bom, porque aí tem o Pablo para entrar, tem o Hugo Moura no meio, tem alguns nomes até interessantes. E o Flamengo, a gente tem que lembrar, cara, tira do banco a Arrascaeta. Não teve o Pedro, sentiu bastante a ausência do Pedro. Eu não teria tirado, por exemplo, o Everton Ribeiro do jogo. Ele estava errando individualmente, assim, estava pecando em alguns passes, errando passes que normalmente ele não erra, mas ele dá dinâmica, sabe? Ele é um cara que, faz o jogo acontecer, tem talento para criar jogadas. Eu não teria tirado. O Cebolinha ainda não engrenou. O Matheus França também não fez um grande jogo. O Eric Pulgar, um trabalhozinho de proteção ali, ok, nada demais. Só que o Flamengo sentiu ali do lado direito. O Wesley subiu muito, se apresentou muito ao ataque. Eu não consegui entender isso ainda. Por que o Ayrton Lucas, que era um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo no ano, agora ele passa a jogar tá muito mais inibido. O Wesley se mandou muito mais do que o Ayrton. Me parece até um pouco claro, porque tem ali o Everton Cebolinha ocupando um espaço que o Ayrton Lucas ocupou muito bem na primeira metade, no começo dessa temporada. Mas, você não pode subaproveitar o Ayrton Lucas. É o que eu penso. Não pode subaproveitar o Ayrton Lucas. O tanto que ele estava jogando bem, o tanto que ele era uma válvula de escape importante para o time do Flamengo. Para privilegiar outro jogador, para privilegiar o Cebolinha, eu não acho que... Eu não faria, não montaria o meu time numa situação em que o Cebolinha teria mais espaço para chegar à frente e fundo do que o Ayrton Lucas. Obrigado, Digolino. 25 pelo Prime. Tamo junto, tá, irmão? Muito obrigado pela sua ajuda aqui na live também. Então, acho que o Flamengo tem coisas a trabalhar. Não é uma terra arrasada, é uma zona de rebaixamento que me parece, obviamente, momentânea. Mas a distância pro líder já fica um pouco grande. Não vejo nada de super dramático, não. É como eu enxergo. É como assim, antes ele era ala, agora ele é lateral. Eu sei disso. Mas na formação do jogo do domingo, Eduardo, você que mandou esse comentário, o Wesley também era lateral. E o Wesley, sendo lateral, se mandou muito mais do que o Ayrton Lucas. Então, talvez seja mais vantajoso para o Flamengo ter um lateral pela direita que suba pouco e que libere o Ayrton Lucas pela esquerda. É como eu penso, é o meu pensamento. Mas eu respeito aí a sua leitura diversa da minha. Final das contas, um resultado que talvez tenha sido... não vou dizer que mais do que o Atlético jogou, ou mais do que o Atlético mereceu, porque não é assim que funciona o futebol, mas o jogo estava bem parelho, até no momento que saiu o gol. E aí o gol sai com um passe genial do Fernandinho, que é um cara que tá jogando... Que joga demais, não é que tá jogando. Ele joga muito, ele acaba sendo muito diferente. Furacão, dois jogos e 2 vitórias em casa, 2 jogos e 2 derrotas fora. Tem que melhorar o aproveitamento como visitante Furacão no campeonato. Vamos lá, analisar o segundo triunfo consecutivo do Bahia no Campeonato Brasileiro. Mais um triunfo importante, né? E contra o Coritiba, dominando o jogo, né? Dominou o jogo, tomou um golaço de fora da área, mas sofreu pouquíssimas. Quais foram as defesas que o Marcos Felipe fez ao longo do jogo? Quase nenhuma bola, né? Praticamente nenhuma bola perigosa ali pro Marcos Felipe defender. A não ser o chute que talvez fosse realmente indefensável do Bosquilha. O Coritiba vai ter muito trabalho, cara. O Bahia eu já falei aqui. Eu acho que o Bahia tem alguns jogadores de qualidade individual. E até o pessoal do Grupo City, que formalizou a compra do Bahia, enfim, que a gente sabe que agora vai... Não só agora, já vinha tendo, mas que a gente espera realmente que possa fazer do Bahia novamente um clube com capacidade para brigar pelos principais títulos do futebol brasileiro. Os caras do Grupo City estão satisfeitos. O Soriano falou lá, vimos todos os jogos do Bahia, estamos acompanhando bem de perto o trabalho. Então eu imagino que, sendo o Grupo City um grupo sério do ponto de vista de desenvolvimento de trabalho de futebol, eu acho que dá para o torcedor do Bahia ter realmente uma expectativa bem interessante para o futuro do time. Permanecer na Série A nesse ano é fundamental, é o primeiro trabalho. E esses 2 triunfos em sequência dão uma clareada, uma tranquilizada para o Renato Paiva trabalhar nesse começo de campeonato. Já o time do Coritiba, irmão, eu tenho a impressão que é um
É um cenário bem mais complicado, né? Cenário tenebroso. 4 jogos, 1 ponto só no campeonato. Atuações quase que em todos os jogos muito ruins. Contra o São Paulo. Foi no jogo contra o São Paulo que o Aleph Manga perdeu chances inacreditáveis. E ele ainda é o melhor jogador do time. Se eu não estou enganado, foi contra o São Paulo, né? Que ele perdeu, acho que 2 oportunidades assim claríssimas. Mas é um time que tem muito a se preocupar. O Zago chegou agora. O que ele vai fazer? Ele é um técnico que tem qualidade, tá? Pelo menos demonstrou isso em algum momento no futebol brasileiro. O técnico tem alguma qualidade tática. Então vamos ver se o Coritiba vai conseguir reagir ao longo do campeonato. Trocar de técnico na primeira rodada é uma loucura inacreditável. Trocar de técnico no primeiro jogo, após o primeiro jogo do campeonato, é palhaçada. Tá? É palhaçada. Diria que inaceitável. E quem faz isso daí acaba muitas vezes sofrendo. É o famoso segue o líder, né? É o famoso segue o líder. E que vitória do Botafogo para cima do Atlético. 2-0 tá barato aqui, porque isso aqui era jogo para mais, né? Não fosse o goleiro Everson, o Botafogo teria ido para uns 4-0 no jogo. O Everson pegou algumas bolas muito complicadas e talvez tenha sido o melhor jogo do Botafogo no campeonato. Porque você dominar o Atlético, que pode não ter feito um grande jogo, mas também tem o adversário, e eu acho que não fez um grande jogo exatamente por conta do adversário, é um grandíssimo recado, é um grande momento para o Botafogo, levando principalmente em consideração que quando o Botafogo escalou o time, a galera ficou preocupada, falou assim, devem ter pensado, né, assim, Luiz Castro, pra quê? O momento tá bom, 3 vitórias, vai mexer no time, vai meter um time misto, pra que isso? E aí, irmão, funcionou e funcionou demais, né, cara? Porque o Botafogo teve o Marlon Freitas, que eu gosto. O Marlon Freitas tava fazendo uma trajetória no Atlético Goianiense muito bonita, de um cara de marcação e de bom passe na saída de jogo. Conseguiu ser esse jogador no jogo contra o Atlético. Quando o Botafogo ganhou os 3 primeiros jogos, com uma média de 32, salvo 31 ou 32% de posse de bola. Nesse jogo, teve quase 40. Mas isso não quer dizer nada diante das oportunidades que o Botafogo criou, porque me parece que você jogar nessa transição rápida com caras como o Júnior Santos, olhando para esse jogo, né? O Júnior Santos fez uma partidaça, um dos melhores dessa 4ª rodada do campeonato. Tem muita força, cara, impressionante o volume de jogo que ele dá. O Vitor Sá fez um gol antológico, né? Um golaço dos mais bonitos desse ano aí no campeonato, sem dúvida nenhuma. Um toque de letra, espetacular ali, com força, calcanhar, né? Letra calcanhar no canto para fazer um belo gol. Eu nem vou colocar... A dupla de zaga é muito boa, né? Novamente, quando a gente fala aqui desse núcleo ali no centro, né? Um goleiro e 2 ótimos zagueiros, Vitor Cuesta e Adrielson. É uma grande dupla de zaga do Botafogo. Aí você já tá fazendo uma espinha dorsal, muito interessante. O Botafogo, no campeonato, até lembro aqui no chat, ainda não ficou atrás do placar. E aí ajuda a explicar também essa posse de bola, que é uma ótima notícia, né? Se você não ficar atrás do placar, você está muito perto de vencer. E isso facilita, porque ao longo do campeonato, o Botafogo vai ter que se mostrar também mais enquanto um time que vai ter que ter a posse de bola, jogar contra um adversário recuado. Mas enquanto isso não se apresentar, o Botafogo está mostrando uma face muito interessante. É o líder do campeonato de maneira surpreendente? É, lógico que é. Ninguém esperava, nem o torcedor do Botafogo, que queria a cabeça do Castro antes do campeonato começar. Mas o brasileiro do ano passado já tinha sido uma amostra legal, tá? Aí o Campeonato Carioca vem, além da decepção da última rodada de Botafogo não ir para Libertadores. O Campeonato Carioca vem, desidrata um pouquinho
aquela análise, de repente, que era mais positiva em virtude do Campeonato Brasileiro, que foi bom no ano passado. Então deu uma desidratada. E aí, de repente, o time volta a jogar, ou talvez seja realmente a melhor versão do Botafogo, essa em que ele enfrente adversários que ou são enxergados com mais qualidade ou que fazem jogos de tentativa de domínio e não conseguem dominar o Botafogo, porque o Botafogo é muito veloz, é muito perigoso nos contra-ataques. Isso tem sido... Tá bonito de ver, irmão. 4 jogos, 12 pontos, 9 gols marcados, apenas 4 gols sofridos. Já o Atlético, meu camarada, eu tento defender toda a rodada aqui, né? Não é nem toda a rodada. Todo jogo que eu vejo do Botafogo, do Atlético, eu tento dar uma defendida. Porra, falo, cara, eu acredito no Tchatcho Kudê, eu acho que é um bom treinador e continuo achando, percebo a evolução do time do Galo, mas esse jogo não dá pra salvar. Esse jogo não dá pra salvar e financeiramente a gente sabe que o Galo tá numa situação que não é confortável, isso pode estar influenciando também o todo. Esse jogo não dá pra salvar. O Atlético praticamente não criou nada. A melhor chance do Atlético era num vacilo totalmente fora de contexto do Perry, num escanteio, numa bola levantada que ele solta e quase dá o gol pro Atlético. Fora isso, qual foi a defesa que o Perry fez no jogo? Qual foi a jogada associada que o time do Atlético criou durante a partida? O Atlético é muito dependente do seu principal jogador, do Hulk. Como poucos times são dependentes de um jogador só. O Atlético tem um puta de um elenco, jogadores de alta qualidade, e mesmo assim o jogo fica muito concentrado em cima do Hulk. Então, confronto pela Libertadores no meio de semana, vitória contra o Alianza Lima, os 2 gols do Igor Gomes, o Atlético produziu o jogo inteiro. O Hulk inclusive perdeu o pênalti, mas o adversário era muito fraco. Agora que pegou um adversário que tem saída e que demonstrou a sua força e vem demonstrando a sua força, o Atlético foi quase nada. Verdade é essa. O Atlético no jogo do final de semana contra o Botafogo não foi quase nada. Esse que é o grande drama pro torcedor atleticano. Cara, você jogar contra o Palmeiras é muito difícil sempre. Quando você sai atrás contra o Palmeiras, então, com 10 minutos de jogo, fica ainda mais complicado. E se você tem um jogador a menos ainda no primeiro tempo, aí você não vai ganhar do Palmeiras mesmo. Essa que é a grande verdade. Ainda mais o Palmeiras mandando a campo, basicamente, o que tinha de melhor. Ou muito próximo do que tinha de melhor, né? O Palmeiras com Arthur, Veiga, Dudu e Rony. Falei isso aqui no último vídeo e vou falar de novo. Enquanto esse quarteto estiver junto, o Palmeiras talvez tenha o melhor quarteto ofensivo do futebol brasileiro. Suportados ainda por uma grande dupla de volantes, Rafael e Gabriel Menino, o Palmeiras está com o time completo. Aí você olha para trás, tem um puta lateral esquerda no Piquerez, 2 bons zagueiros, sejam eles quais forem escalados ali, porque sempre que tiver o Gustavo Gomes vai ser uma baita dupla de zaga, com o Luan, com o Murilo ou com qualquer outro. E se não jogar o Piquerez, joga o Vanderlan também, que é muito bom. Na lateral direita sempre tem cara bom pra jogar. E o goleiro é um dos melhores do futebol brasileiro. Então, é um timaço. É um timaço que não deu nenhuma chance pro Goiás. O Everton sequer fez defesa difícil, sequer apareceu no jogo, né? O Goiás finalizou 4 bolas no gol. O Palmeiras finalizou 7, mas o Palmeiras dominou o jogo inteiro, ainda ganhou vários presentes. Porra, você dar presente pro Palmeiras é muito difícil. Você não vai ganhar jogo se você der alguma coisa de graça pro Palmeiras. E o Goiás deu, não é que deu, né? Fez um gol contra e deram um gol pro Rafael Veiga. Aí descamba. O Goiás que contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo do campeonato tinha feito um jogo até legal, mesmo perdendo de 2-0, um jogo razoável. Aí ganha do Corinthians de 3-1, um belo resultado. Tem um jogador expulso e perde pro Internacional e tem agora de novo um jogador expulso. Você tem que terminar os jogos com 11. É uma necessidade no Campeonato Brasileiro. É muito difícil o Campeonato Brasileiro. Se você ficar sempre jogando com 10, independentemente do momento que você perca o seu jogador expulso, você tem que terminar o jogo com 11. Contra o Internacional, o cara foi expulso, o Maguinho, com acho que 15. Antes dos 20 minutos do segundo tempo ainda. Aí dificulta, bicho. Aí você que já tem menos capacidade individual, sabe?
vai, na maioria das vezes, fazer um jogo de superação contra adversários como o Palmeiras. Se jogar com um a menos, aí é o famoso abraço. Não é espetacular, não é o meu, mas serve aqui pra gente fazer, né? Ó, melhorou o Corinthians, hein? Melhorou. Seria injusto chegar aqui e falar que o Corinthians não fez um jogo bem melhor do que vinha fazendo. Primeiro tempo, principalmente. Segundo tempo foi um jogo mais disputado, mais chumbo trocado. Mas no primeiro tempo, o Corinthians dominou o primeiro tempo, quase não foi alvejado e teve chances, se não em profusão, mas teve chances de fazer o primeiro gol, controlou a partida. Curioso até que olhar, o Corinthians teve menos posse do que o Fortaleza no primeiro tempo. Mas se a gente analisar o desenrolar do jogo, ele não era não era um jogo muito perigoso para nenhum dos lados, mas o Corinthians criava as oportunidades. Quando chegava, finalizava em gol, que é um dos sintomas importantes, é uma das métricas importantes para você analisar um time. Não adianta você ter a bola, ficar com ela e não finalizar a jogada. Você tem que criar o lance e finalizar o lance. Então, assim, seja um gol, um escanteio, sabe? Você tem que finalizar. Uma defesa do goleiro não pode circular a bola e não bater no gol, sabe? Isso é uma coisa fundamental. E acho que o Luxemburgo tem muito disso de falar, rapaziada, vamos finalizar a jogada. E o time finalizou bastante no jogo todo. Foram 21 finalizações. Agora, no segundo tempo, o Fortaleza fez o que ele sabe fazer, né? Rápido. E até quando teve mais a bola, assim, quando concentrou a posse no ataque, criou oportunidades, circulando a bola também. É um time muito bem treinado. O Corinthians, eu falo pra vocês, eu olho assim e penso, gosto muito do Adson. Eu particularmente gosto muito do Adson. Acho o Roger Guedes muito bom, acho o Yuri Alberto muito bom. Mas se tiver desencaixado, rapidinho desanda, como estava desandando antes com todas essas individualidades. Vamos dar tempo pro Luxemburgo, mas foi um primeiro momento que o Corinthians botou a cabeça um pouco para fora d'água. E pro Fortaleza fica um castigaço no jogo, né? Fica aquela sensaçãozinha de castigo, porque suportou o primeiro tempo, aí vem no segundo, passa a criar oportunidades. No segundo tempo finalizou 11 vezes o Fortaleza. O Corinthians também finalizou bastante, 5 bolas no gol do Corinthians no segundo tempo. Mas aí o Fortaleza faz o seu gol, já tinha feito um gol milimetricamente anulado ali do Romero. Aí faz um puta de um golaço que o Romero escora no pivô, vem o Caio Alexandre, batida de fora, indefensável, golaço. E o Corinthians veio pro abafa, irmão. O Corinthians no abafa na Neoquímica Arena é difícil segurar. E acabou num vacilo, e que eu acho que é onde o torcedor do Fortaleza fica mais chateado, porque no vacilo do Fernando Miguel, ele acabou, deixando o Bruno Pacheco na podre, né? Porque o Bruno Pacheco, você vê que ele nem faz movimento, a bola só bate na cabeça dele. Tava no susto, acabou pegando ele, porque a bola era toda do goleiro, que acabou não fazendo a intervenção e o castigo veio pro Fortaleza. Mas pelo que foi o jogo, acho que também seria um castigo muito grande pro Corinthians perder a partida em casa diante de uma melhora tática, como foi a partida sob o comando do Vanderlei Luxemburgo. E assim ficamos após a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vou mostrar aqui a classificação rapidinho pra galera. O campeonato tem, então, o Botafogo na liderança, com 4 jogos e 4 vitórias. Segue o líder. Palmeiras, Cruzeiro, Fortaleza no G4. São Paulo, Fluminense, Grêmio. São Paulo e Fluminense ainda na zona de Libertadores. Grêmio, Inter, Bahia e Atlético Paranaense na primeira página da tabela. Na zona de rebaixamento, o América Mineiro acho que não merece, por tudo que joga, ficar nessa posição. Coritiba aí tá mais compatível com o desempenho. Goiás mais compatível com o desempenho. E olha essa tropa aqui. Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians e Santos, irmão. Ou o peso desses times que estão mais próximos à zona aqui, ou dentro do caso do Flamengo. Atenção é sempre importante, né? Sempre bom não ficar na zona de rebaixamento. Se você tá vendo esse vídeo aqui no meu canal de cortes, deixa o seu like, tá? Não se esqueça disso não. E até dando essa explicação ao Ninja Mais. Falou assim, Luiz, eu adoraria toda essa resenha do Brasileirão no canal de cortes. É viável? O que você acha? Você tem lá disponível, eu comecei a fazer na segunda rodada, você tem da rodada 2 e da rodada 3,
no canal de cortes. O da rodada 4 vai entrar no canal de cortes também.